Olá, meu amigo, minha amiga, operador de caldeira. Nesse relato, nós vamos falar sobre explosão de fundo de fornalha. Então, quando se fala explosão de fundo de fornalha, evidentemente que é a explosão de uma caldeira a óleo ou a gás. Mas por que nós temos esse fenômeno do estouro de fundo de fornalha? Se o maçarico está queimando, normal, e nós temos então as partes da bucha de fogo que estão muito quentes e de repente há uma falha qualquer na injeção do combustível e apaga a caldeira e claro que vai dar o retorno novamente o programador começa a ligar novamente a caldeira. No momento que liga, aí a aspersão de combustível e ela não pega. E o programador passa agora para a segunda. E na segunda, quando a chama abre, nós temos uma grande quantidade de gás dentro da caldeira, combustível no ponto estequiométrico, e vem a chama e o oxigênio do ar, bum! Aí aquela mistura estequiométrica entra em combustão instantânea, gerando uma explosão de fundo de fornalha, o que vai arrebentar, evidentemente, a parte traseira da caldeira, né? Porque já por norma, sempre a parte posterior da caldeira é mais frágil do que a parte dianteira aonde estará o operador. Por isso chama-se estouro de fundo de fornalha, que vai arrebentar exatamente o fundo da fornalha. Ok? Bom, isso não é muito comum de acontecer, mas quando acontece é grave. Tem um relato que eu conto num frigorífico. O balanceiro, aquele que pesava os caminhões na balança, também cuidava da caldeira. Era uma caldeira Mernac de 2 toneladas de vapor por hora, a óleo, BPF, e ficava a mais de 100 metros da balança. Então, o camarada, como era uma caldeira automática, os donos achavam que ele podia fazer as duas coisas. Então ele ia lá, ligava a caldeira e tal, e ia trabalhar, mas ele nem dava bola para a caldeira, muitas vezes ficava ali na balança, pesando caminhões e tal, e não. E quando ele viu, deu aquela explosão tremenda, né? E claro, o cara foi lá ver, todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. A caldeira deu um estouro de fundo de fornalha, não só projetou a tampa traseira da caldeira, como essa tampa passou por uma parede, né, parede de alvenaria, uma parede grossa de alvenaria, e foi parar mais ou menos uns 20 metros da parte onde ela foi projetada. Tá? Então isso aí é uma coisa que a gente pode verificar a gravidade de uma explosão dessa. E agora, por que a norma regulamentadora número 13 diz que a caldeira deverá ser assistida por pessoa habilitada para a função concurso, prática, estágio, etc. Por quê? Porque uma caldeira sozinha poderá acontecer um incidente desses, né? Provavelmente ela desligou, né? O programador dela desligou primeiro. O programador faz o seguinte: o consumo de vapor baixa, né? Aí ela começa a acumular. Quando chega na pressão
estabelecida para que ela module, ela modula. O programador modula a caldeira. De chama alta passa para chama baixa. Mas se não houver consumo e ela continuar trabalhando, então vai para o segundo estágio, que aí vai desligar a caldeira. Então, desliga-se a caldeira desliga automaticamente e fica stand-by. No momento que há o consumo na fábrica, baixou a pressão, ela entra automaticamente. Só que no momento desse de entrar, se houve uma injeção de combustível e a fornalha está quente e ela vai tentar uma nova reignição, e quando ela pega uma câmara cheia de combustível no ponto estequiométrico, ou seja, mistura ideal do ar com combustível, com vapor de combustível, então aí há a explosão, que é a explosão de fundo de fornalha. Isso já aconteceu muitas vezes. Por isso, a norma diz que a caldeira tem que estar assistida permanentemente por operador qualificado, ou seja, que tenha experiência naquele tipo de caldeira, ok? Pense nisso.